Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco. Hoje nós vamos abordar um assunto cujo título é Princípios que nos conduzem para a salvação. É um tema baseado no livro de Marcos, capítulo 8, versículo 34, e também no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Quando nós lemos esses versículos, nós deparamos com 3 situações que nos levam a uma reflexão. A primeira delas, tomar a cruz. A segunda, negar-se a si mesmo. E a terceira, seguir a Cristo. Eu não sei se algum dia você parou para refletir sobre esses 3 assuntos. São princípios que conduzem à salvação. Mas, na verdade, são mandamentos daquele que tem poder para salvar. Sim. A primeira coisa que nos fala é para tomar a cruz. Na verdade, existem 2 tipos de cruz. A cruz de Cristo Jesus e a nossa cruz. Levarmos a cruz não é sinônimo de sofrimento. As pessoas podem pensar, carregar a cruz é sofrimento. Não, não é. É fazer da cruz de Cristo o objeto da nossa fé. Nós somos salvos, somos vitoriosos, não pelo sofrimento, mas sim pela fé. Literalmente, Cristo Jesus levou a sua cruz até o Gólgota. Isso ele fez por nós, para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Mas esse era o propósito de Cristo ao vir à Terra. Ele veio como homem, ele não veio nessa terra como Deus. Se ele tivesse vindo como Deus, o sacrifício não valeria de nada. Porque ele veio para pagar a nossa dívida para com Deus. Esse era o propósito verdadeiro de Cristo. Ele fez a parte que cabia a ele. Agora, irmãos, nos resta fazer a parte que cabe a nós. Então, Cristo morreu e está tudo bem, está tudo certo. Não, não é assim. Ele fez a parte dele. Ele entregou a vida dele para pagar as nossas dívidas. É verdade. Mas agora nós temos que fazer a nossa parte. A parte que cabe a nós. Então, qual é a nossa parte nisso? Sacrifício? Sofrimento? Não, não é isso, não. Deus não quer ver ninguém sofrendo. Deus não quer ver ninguém fazendo sacrifício de bobo. Não. Embora, irmãos, em nossa caminhada a gente possa vir a sofrer, ninguém está isento disso. Mas antes, porém, nós devemos saber que o verdadeiro propósito de nossas vidas. Qual é o verdadeiro propósito das nossas vidas?
A maioria dos cristãos que se intitulam cristãos não sabe qual é o propósito da sua vida nessa terra. Será que há uma vida concentrada em Cristo? Será que nós desejamos aceitar uma vida cheia de cruzes? Irmãos, se nós aceitarmos que Cristo morreu por nós, por mim, por você, por cada ser humano, mesmo o pior homem da terra, ou a pior mulher da terra, ele morreu por eles também. Se nós aceitarmos essa verdade, nós podemos dizer com toda certeza: não serei eu mais que vive, mas Cristo vive em mim. Não são palavras minhas, está lá escrito no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Lá no livro de Filipenses, a verdade nos é mostrada claramente. Quando Paulo disse aos Filipenses: desenvolvei a vossa salvação. Então, irmãos, nós somos justificados perante Deus pela fé. As obras que somos exortados a fazer nada acrescentam a uma salvação. Não. Porque a salvação, ela está fundamentada sobre o princípio da fé. Somente sobre esse princípio. As obras manifestadas dizem sobre a nossa fé. Essas manifestações, elas se manifestam aos olhos dos que nos odeiam e mostram que vivemos no temor de Deus. Que nenhum filho de Deus duvide da sua salvação. Cristo fez a parte dele. Agora, a nossa salvação descansa sobre o que Cristo fez e não sobre o que nós fazemos. Mas cada um manifeste a sua fé por meio das suas obras. Se eu creio que Cristo morreu por mim, eu devo fazer coisas que agradem a Ele. Coisas que estão escritas na Bíblia que eu devo fazer. Você não foi chamado por acaso. Não. Não foi chamado por acaso. Você foi escolhido por Deus. Uma escolha para que você seja, nesta terra, um adorador por excelência. Que você venha adorar a Cristo em espírito e em verdade. Você foi escolhido para ser uma testemunha de Cristo, falando aquilo que Cristo fez por você, falando com a autoridade que Ele cura, que Ele liberta, que Ele transforma vidas. Sim, irmãos. Mas para isso, você tem de provar que a tua fé, através com as obras que você pode praticar. Sim. Você tem de fazer com que a sua fé se manifeste por intermédio das suas obras.
e fazendo boas obras, você poderá provar toda a felicidade que resulta da obediência. Isso falou: se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Está lá no livro de João, capítulo 15, versículos 10 e 11. Então, irmãos, nunca esqueça, Cristo fez a parte dele. Ele ofereceu a todas as pessoas a salvação. Mas se nós não crermos que ele fez isso por nós e não fizermos a nossa parte, o sacrifício dele foi em vão para nós. O segundo item que ele fala é negar-se a si mesmo. Sabe, existe uma confusão tremenda quando se fala em negar-se a si mesmo. Irmãos, você vai negar a você mesmo se você realmente quiser seguir a Cristo. Ele é o Senhor da sua vida. Foi Ele que te salvou. Ele não morreu na cruz para que você ganhe a salvação eterna. Não foi isso que ele fez. Na cruz, ele pagou o preço do seu pecado. Aquela dívida que você tinha, que eu tinha, que nós tínhamos para com Deus, ele pagou. Ele pagou e ele rasgou a duplicata promissória, seja lá o que for, o documento que for, da nossa dívida. Com isso ele falou: você está livre. Agora a decisão é tua. Você não tem mais uma dívida para com Deus. Porque eu paguei a dívida lá na cruz. Agora você tem que tomar decisão. Você tem de saber o que é melhor para você. Sim. Esse é o ponto-chave, irmãos. Porque o verdadeiro modo de viver nessa terra e que possa agradar a Deus é seguir Cristo. É viver com Ele. Se nosso cuidado for com a vida eterna, então nós vamos viver para nos salvar. Vai viver para te salvar. E essa, pode ter certeza, é a melhor maneira que você tem para você perder a sua vida. A única maneira verdadeira de achar a vida. Sim. A única maneira, irmãos. Não existe outra. É nos dando a nós mesmos para Cristo. Dando a nossa vida a Deus. Mas como fazer isso? Prestando serviço nessa terra com amor. Amando o nosso próximo. Orando pelo nosso próximo. Agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Porque o maior bem que Ele nos deu foi nos ter escolhido. Foi ter escolhido você. Se você observar,
quando a tua mãe, ela coabitou com teu pai, milhares e milhares de pessoas poderiam ter nascido no seu lugar. Mas não, você foi o escolhido. Foi você que veio a essa terra. Porque Deus sabia que você podia cumprir o mandado dele. Que você seria um adorador verdadeiro. Que você seria uma testemunha verdadeira. E é isso que ele espera de nós. É isso que nós precisamos fazer. É nos doar de todo o coração para fazer a vontade de Deus nessa terra. Prestar um serviço com amor. Porque quando você vai à igreja, você vai para receber bênçãos. Porque as bênçãos você já tem. Você vai adorar a Deus. Essa é a realidade para você ir na igreja. Não é para outra coisa, você vai lá para adorar a Deus. Você não vai lá para ouvir uma pregação excelente. Não, você vai lá para sentir a presença de Deus na sua vida. Então, irmãos, negar a si mesmo é afastar da sua própria vida, da sua independência, em favor da submissão. Que você possa dizer, não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Não sou eu que guio os meus passos, mas o Espírito Santo que está em mim é que me guia por veredas tranquilas. Negar a si mesmo, irmãos, é dizer sim a Cristo. Dizer não ao eu. Dizer não à nossa própria vontade. Sim, a Cristo Jesus. Olha o que está escrito lá no livro de Romanos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que o vosso culto racional, sim, Deus é e sempre deverá ser o nosso culto. Cultuar a Deus. E não sede formados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está lá no livro de Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Sabe, irmão? Você lembra do filho pródigo? É isso aí. Ele não fez a tarefa de casa. Ele desperdiçou todas as condições dadas por Deus em coisas passageiras que não levam a nada. Melhor dizendo, que levam somente à perdição. Esbanjou tudo que Deus lhe deu em coisas que perecem. Sim. Você já imaginou se Deus fosse igual a nós? Egoístas,
rancorosos. Mas graças a Deus que o nosso Deus não é humano. Não, ele não é humano. Ele é um Deus misericordioso que conhece as nossas fraquezas e limitações. Ele está sempre com a mão estendida para ajudar e a nos levantar. Sabe, irmãos, é fácil entrar no inferno. Impossível sair dele. E para nós só existe escolher uma alternativa: céu ou inferno. A única maneira de fazer o céu nosso lar futuro e eterno é aceitar Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. Ele é a única porta. Todos os demais caminhos levam ao inferno. Seguir a Cristo Jesus é o terceiro item. Jesus não estava chamando as pessoas para segui-lo. Pelas poeirentas estradas da Galileia. Não, ele não estava chamando para isso. Ele quer dizer com isso que devemos imitá-lo, obedecê-lo e servi-lo. Apóstolo Pedro fala: porque para isso é que sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sejais e sigais as suas pisadas, seguindo seus passos. Isto é, ele é o guia, o rei. Seguir implica desistir do eu e iniciar um novo rumo. Andar na fé, na caridade, no amor ao próximo. Ter coragem de dar a tua vida por alguém que primeiro deu a você. Paulo disse aos Efésios, irmãos: sede, pois, imitador de Deus, como filhos amados, e andar em amor, como Cristo nos amou e entregou a si mesmo por nós. Está lá em Efésios, capítulo 5, versículos 1 e 2. Cristo não veio para ser servido, e sim para servir. O servo de Deus deve andar como verdadeiro imitador de Cristo. Ser cristão é nos identificarmos com Cristo, confessando-o, vivendo a vida cristã, afastando-se das artimanhas do mundo. Lembre-se, irmãos, ninguém é salvo por ter Jesus como exemplo, mas apenas por tê-lo como Salvador. Faça uma análise e procure qual o obstáculo entre você e a obediência a Deus. Peça ajuda a Deus. Destrua esse obstáculo e usufrua com Deus a eternidade. Amém.